Então, com a permissão de vocês, eu vou fazer a leitura do capítulo 1, 164, Fonte Viva, Diante de Deus. Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, Deus, nosso Pai, nos escutará. Quem gostaria de fazer a prece inicial? Eu acho que... Eu faço. Amado Mestre Jesus, amigos mentores espirituais, queremos agradecer por mais esse dia, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pelas oportunidades de estudo, de trabalho. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar para que estejamos de mentes e corações abertos para os ensinamentos que receberemos do nosso irmão Kelps, que ele possa ser inspirado pela espiritualidade superior e que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos desta noite. Que assim seja. Quero, antes de passar a palavra ao Kelps, agradecer a sua generosidade em atender o nosso convite, aceitar o nosso convite, melhor dizendo. É uma alegria muito grande poder ouvi-lo aqui no grupo da Abrame de Goiás, que já tive grandes e boas oportunidades de ouvi-lo, e tenho absoluta certeza que hoje teremos o mesmo prazer de ouvir você novamente. Então, com aí o tema Missão do Homem Inteligente na Terra, onde eu acredito, inspirado no item 3 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu passo a palavra ao Kelps. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos vocês. Para mim, pelo contrário, a satisfação é ainda maior, né? Porque já de muitos anos eu sempre tive aquela pontinha de inveja de vocês aí em Goiás de se reunirem uma vez a cada quinzena, né? Eu acredito, né? Para estudarem alguma coisa do Evangelho. Coisa que, infelizmente, aqui na Paraíba ficamos um tanto limitados, porque a quantidade de colegas da Abrame aqui é muito reduzida, sem falar que os poucos associados que nós temos aqui, além de estarem espalhados ao longo do território, né, ainda temos aquela coisa de temos mais simpatizantes do espiritismo do que propriamente espíritas, né, praticantes que conhecem, que frequentam, que atuam, que, enfim, estudam a doutrina, né? Então, eu fico um tanto só aqui na Paraíba e sempre tive, assim, muita satisfação de ver como aí em Goiás, como, aliás, também em outros estados, é feito esse trabalho de estudo do Evangelho entre os colegas da Abrame e
A satisfação é muito grande de minha parte de poder agora, apesar desse distanciamento que a quarentena nos impõe, ao mesmo tempo ela nos proporciona essa aproximação, né? Porque mesmo à distância nós podemos agora, através dessas ferramentas tecnológicas, que a gente apanha aqui e acolá, mas a gente agora está se familiarizando e eu acho que agora vai ser uma realidade normal, né? Esse novo normal vai ser também reuniões assim, virtuais, né? Sem a presença física. Mas é isso, o tema que a gente traz hoje é, como o Fernando anunciou, a missão do homem inteligente na Terra, né? Que é uma mensagem do espírito Ferdinando, que se intitula Um Espírito Protetor, e que nos traz uma lição bem interessante sobre qual é a nossa missão aqui na Terra, ou, melhor ainda, qual é a missão do homem inteligente na Terra. Né? E a gente precisa saber, antes de mais nada, o que é a missão, né? O que é que ele chama por homem inteligente. Né? Então, missão. Missão é um encargo, é uma atribuição, né? Uma tarefa, como se pode dizer também, que é dada a alguém para que ela possa, esse alguém possa cumprir. Né? Então, Deus, a cada um de nós, atribui uma determinada missão, uma determinada tarefa, um determinado encargo para que a gente possa, com as nossas forças, com as nossas limitações, com o nosso esforço, buscar o seu cumprimento. Em troca de quê? Em troca da nossa própria evolução. Né? Haroldo Dutra, ele, numa palestra, ele menciona que, na verdade, cada um de nós, né, ao cumprir essa missão, ele entende a missão, né, como sendo um conjunto de dores, um conjunto de sofrimentos, um conjunto de sacrifícios, de lutas, de lágrimas, às quais todos nós estamos submetidos durante toda a nossa existência. E aí a gente pode perguntar, mas qual é essa missão? Qual é a minha missão? Será que somente os espíritos nobres, os espíritos mais elevados, os espíritos que vêm aqui à Terra com uma missão mais ampla, somente eles teriam alguma missão a cumprir? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Mas, na verdade, cada um de nós e todos nós temos as nossas missões, ou temos a nossa missão. E qual é a missão individual que cada um de nós pode entender que tem? A mais básica, a mais rasteira de todas as missões que um espírito pode trazer aqui na Terra é a de sair daqui melhor do que quando chegou, de evoluir, de crescer, né? De subir algum degrau a mais nessa escala evolutiva, por essa lei de progresso a que todos nós estamos submetidos. Né? Então, melhorar-se, elevar-se, é a missão mais básica de todos nós, para que quando nós deixemos a Terra, nós o façamos numa condição melhor do que a condição com que nós reencarnamos, nós retornamos aqui a essa Terra. Né? Então, essa é a missão básica de todos nós. Mas somente essa missão? Não. Seria muito pouco, né? Talvez até fosse um pouco de egoísmo de nossa parte, nos preocuparmos apenas com a nossa própria evolução, com o nosso próprio melhoramento, melhoramento da nossa condição, sem pensar nos demais. Né? Não é só essa a nossa missão. Ah, mas então somente esses espíritos mais elevados é que podem ter uma missão? Não.
é uma escala, né? Se a gente for na parábola dos talentos, que a gente vai examinar um pouco mais adiante, e tem tudo a ver com esse tema, a gente vai ver que Deus dá a cada qual os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, nós temos, sim, missionários, nós temos espíritos mais elevados, espíritos que já estão patamar mais adiante no processo evolutivo e que certamente terão uma missão mais ampla, né? Uma missão para toda a humanidade, ou a missão para toda uma comunidade, todo um conjunto maior de pessoas. Outros, espíritos menos capacitados, vão receber apenas como missão um encargo mais restrito no âmbito familiar, por exemplo, um encargo no âmbito profissional, as pessoas com quem esse espírito se relaciona no ambiente profissional ou associativo, ou enfim, né, uma coletividade um tanto menor. E aqueles que, porventura, só têm uma necessidade ou só têm uma capacidade para missões mais restritas ainda, missões no ambiente familiar apenas com a missão de auxiliar no crescimento e na renovação espiritual de um só espírito, que venha como seu filho, ou como sua esposa, seu marido, ou como seu pai, sua mãe, enfim, no ambiente familiar. Mas todos, indistintamente, têm alguma missão a cumprir. Mas aí, essa mensagem de Ferdinando não se restringe apenas à missão. Ele fala a missão do homem inteligente na Terra. Homem inteligente. E aí, o que seria essa inteligência? A inteligência, antes de mais nada, a gente pode estabelecer como sendo uma ferramenta, um dom, assim como tantos outros dons que nós trazemos conosco. A inteligência é um dom, é uma capacidade, é uma ferramenta, um instrumento a mais de que nós podemos nos servir, porque nos foi concedido por Deus para que a gente possa cumprir determinada missão. Então, da mesma forma que nós temos uma capacidade de ver, de ouvir, de falar, de sentir, de escrever, de compor, né? Um dom artístico, um dom literário, um dom da oratória, enfim. A inteligência é um desses dons, esse atributo necessário ao cumprimento de uma determinada missão. E como todo e qualquer atributo que Deus nos concede, toda e qualquer capacidade que Ele nos presenteia, ela deve ser utilizada de alguma forma para o bem de todos. Para o próprio bem, sim, mas ao mesmo tempo para o bem de todos. De nada adiantaria a inteligência se ela não pudesse servir para amparar, auxiliar, ajudar, encaminhar as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, eu digo, não é preciso ter essa inteligência superior, ter um QI muito além da média comum dos demais seres humanos para ter uma missão a cumprir. O mínimo de inteligência que nós tenhamos, ele já será, de alguma forma, útil dentro da nossa capacidade para o desempenho dessa atribuição, desse encargo que nos é cometido, né? E aí a gente não pode deixar de lembrar a questão da chamada inteligência emocional.
é inevitável a, o exercitar essa inteligência emocional. Porque, às vezes, existem pessoas extremamente inteligentes, mas que são totalmente incapazes de utilizar essa inteligência de uma forma útil. Útil aos demais e útil a si próprios. Daniel Goleman, que é quem escreveu e desenvolveu essa teoria da inteligência emocional, ele diz que a inteligência emocional é a capacidade para administrar as emoções para alcançar os objetivos. E ele relata, né, que em pesquisas que foram realizadas com pessoas com QI bastante elevado, verificou, no geral, no histórico dessas pessoas com QI bastante desenvolvido, portanto, bastante inteligentes, né, esse quociente de inteligência elevado, passaram a vida praticamente toda, desde a infância, se sobrepondo aos demais por conta da sua inteligência, todos eles, ou a grande maioria deles, sem muitas dificuldades na vida, porque pela própria inteligência conseguia se sair nas dificuldades, conseguia se sair nos exames, nas provas, nos estudos, né? Conseguia destaque, conseguia até uma maior exposição, respeito, né, dos demais. No entanto, ao chegarem na idade produtiva, ao entrarem no mercado de trabalho, a grande maioria, justamente por ter esse QI muito elevado e estarem acostumados a serem sempre colocados num patamar acima dos demais em inteligência, não conseguiam ter uma boa relação social no ambiente de trabalho, né, nos ambientes sociais de uma maneira geral, né, como se fossem crianças mimadas que sempre tiveram tudo muito facilmente por conta daquela capacidade superior aos demais, e aí quando começa a enfrentar o dia a dia, enfrentar realmente as dificuldades reais, não sabiam lidar com elas, não tinham a capacidade para administrar as emoções no momento das dificuldades. E isso demonstra exatamente a falta de inteligência emocional, que seria também a capacidade de identificar os próprios sentimentos e também os sentimentos dos outros, né, para ao mesmo tempo se motivar e gerir as próprias emoções e os relacionamentos com as outras pessoas. E realmente não é fácil, né? A gente sabe, qualquer um de nós sabe o quanto é difícil conviver com outras pessoas, conviver com as diferenças, conviver com o diferente. E hoje, nos dias atuais, é que a gente está experimentando isso de uma forma bastante severa, né? Não só aqui no Brasil, pelo mundo todo, a intolerância, o radicalismo, a polarização, né? O desrespeito às opiniões alheias, as redes sociais, as pessoas com furor, com ódio, né? As pessoas não conseguem se colocar na condição do outro e findam, muitas vezes, ofendendo, agredindo, enfim, né? Trazendo para si e para aquela coletividade uma demonstração de falta de equilíbrio, falta de inteligência emocional. É um exercício extremamente difícil no nosso dia a dia, né? Nós, hoje em dia, praticamente é impossível ficarmos afastados das redes sociais, e aí, aqui e acolá, a gente vê uma postagem com a qual a gente não concorda,
e tem que ter um equilíbrio muito grande para engolir seco e passar adiante sem responder, sem questionar, sem ironizar, porque fatalmente vai gerar uma discórdia, uma desunião, uma briga, às vezes até uma situação mais grave, né? E aí pomos por terra toda a nossa inteligência, por não termos essa capacidade de manter o equilíbrio das emoções. Então, para que a gente possa efetivamente cumprir a missão ou as missões que nos foram confiadas, nós temos que buscar ao máximo exercitar esse equilíbrio nas nossas emoções para usarmos bem essa inteligência em todos os momentos, né? E aí a gente não tem como falar sobre missão do homem inteligente na Terra sem fazer referência à parábola dos talentos. A parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, em que Jesus, no Monte das Oliveiras, junto com alguns dos seus discípulos, reunido com eles, ele traz essa parábola com ensinamentos profundos, né? E menciona sinteticamente, porque eu particularmente não sou do tipo que decora, né, as palavras que estão ali no Evangelho, eu procuro mais ou menos me ater à essência do que elas queiram dizer. Então, Jesus fala de um senhor que era dono de muitas posses e que precisava viajar, né, para um outro país e que chamou alguns de seus servos para confiar a eles a administração daqueles bens. Ao primeiro servo ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, ao terceiro entregou 1 talento apenas. E isso já demonstra, antes de a gente avançar nessa passagem, nessa parábola, já demonstra uma questão bem interessante que a gente pode interpretar. Por que Jesus, ao narrar essa parábola, ele não disse que esse senhor distribuiu equitativamente para cada um daqueles 3 servos a mesma quantidade de talentos? Não. A um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1 talento. Talento que era uma denominação da moeda, como pode dizer assim, da época, que correspondia a 43 quilos de prata ou 43 quilos de ouro, né? Talentos de prata, talentos de ouro. Né? Então, ele deixou com eles quantias diferentes. Mas aí ele mesmo diz, deixou 5, 2 e 1 talento para cada um deles, de acordo com a capacidade de cada um. E nisso a gente já pode chegar a uma conclusão bastante clara, que Deus nos concede a cada um de nós, para nossa reencarnação, determinados talentos, determinadas capacidades, determinados dons, de acordo com a nossa capacidade. Para uns ele dá mais atributos, para outros menos, mas não quer dizer, evidentemente, que isso seja uma injustiça de Deus, senão não seria Deus, né? Ele nos atribui de acordo com a necessidade de cada um. Se eu tenho uma missão muito mais ampla, uma missão que possa gerar um benefício para um número muito maior de pessoas, talvez até mesmo, dependendo do caso, para toda a humanidade, é evidente que eu terei dons muito maiores, uma capacidade muito maior do que outros que tenham missões mais restritas. E aí segue Jesus, na narrativa dessa parábola, afirmando que o Senhor partiu nessa viagem, deixou os 3 servos administrando, de acordo com essa distribuição que foi feita, e depois de um certo tempo ele retorna
e chama os servos e pede a prestação de contas de cada um. Aquele a quem ele deu 5 talentos, investiu aqueles 5 talentos e conseguiu dobrar os talentos que recebeu e devolveu ao seu senhor 10 talentos. Aquele que recebeu 2 também investiu, trabalhou e conseguiu produzir com aqueles talentos e devolveu ao senhor também o dobro do que recebeu. E aquele terceiro que foi beneficiado com apenas 1 talento, enterrou esse talento na terra e devolveu ao Senhor apenas aquele talento que recebeu. E a esse Jesus diz que o Senhor disse: servo mau e preguiçoso, tudo aquilo que recebeste, tu perderás. E aqueles outros que souberam produzir, que ele chamou de bons servos, ele retribuiu e disse que receberiam mais do que eles haviam recebido. Ou seja, a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquele que efetivamente consiga cumprir aquela sua missão, consiga fazer frutificar os talentos que recebeu, aquele que tem utilizado os talentos para o bem, tem utilizado o talento para ajudar, para fazer o bem à humanidade e, consequentemente, para cumprir a missão a que veio, esse receberá muito mais. E, evidentemente, a gente sabe também que todos nós, quando nos esforçamos, quando temos alguma atribuição na nossa vida comum, nossa vida cotidiana, familiar, no centro espírita, né, numa associação ou no trabalho, quando nos confiam alguma tarefa e nós nos esforçamos, nós batalhamos, estudamos, né, e buscamos efetivamente o cumprimento daquela tarefa, nos são concedidos outros dons que nos ajudem ainda mais. Então, os talentos que nós recebemos jamais ainda em intuição da espiritualidade, espíritos amigos que estariam ali também lhe ajudando ao cumprimento, né? De repente, o chefe, o patrão, né, consegue um ajudante, vendo que a pessoa está se esforçando tanto, mas a tarefa é difícil, concede um ajudante para a realização daquele trabalho. Assim age Deus também conosco. Ele nos dá os dons de acordo com a nossa capacidade e a necessidade que nós temos para o cumprimento daquela tarefa, daquela missão, e a depender do nosso esforço, do nosso livre arbítrio, ele vai nos brindando com novos e mais benéficos dons para nos auxiliar no cumprimento dessa missão. Né? E aí, também nós podemos entender dessa parábola que cada um de nós, à medida que, com receio, com preguiça, com algum tipo de má vontade mesmo, né? Ou então aquele que, diante do primeiro obstáculo, já desiste, né, daquela tarefa. Não é assim? Quantos de nós viemos aqui à Terra com o dom da mediunidade, por exemplo? Quantos são aqueles que são médiuns? De qualquer profissão de fé que cada um tenha. Mas a mediunidade a gente sabe que é um dom que qualquer um de nós pode ter. Aí ele recebe aquele dom, recebe muitas vezes a orientação para que use esse dom de uma forma útil, né? A mediunidade com Jesus, use essa mediunidade de uma forma
benéfica, mas por preguiça, por medo, né? Por não ter vontade mesmo, né, de atuar, né, nesse campo da mediunidade, alguns porque tem um obstáculo que na família, ou o marido, ou a esposa, ou o filho que não gosta, que não é espírita, que não quer, e que, né? Que a reunião mediúnica é só dia de sexta-feira. Sexta-feira, sextou, não vou deixar de aproveitar minha sexta-feira, né? Tomar minha espumosazinha, porque eu vou para uma reunião mediúnica, não vou, né? Tem muitos que fazem isso, infelizmente. Tem muitos que começam, aí quando veem as dores já que são submetidos, quando na véspera para o dia da própria reunião mediúnica, ou que tiver uma mediunidade mais ostensiva, que começa a sentir dores, um mal-estar, começa a sentir uma pressão, começa a sentir aquela influência negativa, uma angústia, um mal-estar, uma agonia, uma vontade de chorar, ou uma alegria exacerbada, toda semana sentindo essas mesmas sensações desagradáveis. Não, peraí. Se ser médium é ser isso, quero nada, vou mais não, tchau. Vai embora e desiste. Primeiro obstáculo, a tarefa que foi dada e ele não cumpriu. Se vocês lerem o livro Missionários da Luz, de André Luiz, vocês vão ver, tem alguns capítulos que tratam exatamente dos médiuns falidos. Muitos espíritos que vieram à Terra com o dom da mediunidade para trabalhar, principalmente por necessidade própria, por serem bastante endividados, e a mediunidade seria uma capacidade que, se eles pusessem em prática, iriam conseguir resgatar, né, as dívidas espirituais que tinham, ou desistiram da tarefa, ou usaram mal o dom da mediunidade, e estavam lá todos em grande sofrimento por serem considerados médiuns falidos. E assim, em qualquer missão que nos seja confiada, em qualquer tarefa. Aquele pai, aquela mãe que tem um filho problema, um filho trabalhoso, um filho que, né, enche de dor e sofrimento e de problemas dentro de casa, mas não sabem lidar com isso, largam o filho de mão e renunciam à sua missão de pai e de mãe. Então, esses podem ser considerados, conforme a parábola, o mau e preguiçoso servo. E aquele que vem com o dom da inteligência, se o dom da inteligência é o dom necessário para o cumprimento da missão, e ela não é cumprida, ou aquele dom é utilizado para uma outra finalidade, que não uma finalidade nobre, uma finalidade boa, de praticar o bem e ajudar os semelhantes, inevitavelmente, pela lei de causa e efeito, nós só podemos concluir que esses, conforme o próprio Jesus fala na parábola dos talentos, para esses haverá choro e ranger de dentes. Né? Quantos são aqueles médicos, por exemplo, receberam o dom da inteligência para estudar a medicina, para ajudar as pessoas, para curar pessoas, salvar vidas, dar alento às pessoas que estão em sofrimento por uma doença, e, ao invés de canalizarem nesse sentido o seu dom, abrem uma clínica para abortamento, por exemplo. O que se pode esperar como consequência para um tal espírito? Um juiz que tem o dom da inteligência e, ao invés de procurar ser justo, equânime, realmente pacificar os conflitos de interesses, usa do seu poder, da sua inteligência para cometer injustiças, para fazer o mal.
se pode esperar como consequência para esse? E assim, em toda e qualquer profissão, um engenheiro que tem toda a capacidade de fazer um cálculo, uma estrutura de um prédio para abrigar pessoas e utiliza o material de quinta categoria e esse prédio vem à ruína, né, desaba, porque ele, por um interesse mesquinho, material, utilizou um material que fez com que aquele prédio ruísse, matando vidas, ceifando vidas e destruindo patrimônio de tantas famílias, tantas pessoas, né? Da mesma forma, não é? E Ferdinando, já me encaminhando aqui para o encerramento dessa nossa exposição, Ferdinando, que é o espírito protetor que nos traz essa mensagem intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra, ele traz um exemplo bem interessante de como explicar como seria a missão desse homem inteligente. E ele faz uma metáfora, né, em relação a um jardineiro que entrega uma enxada ao seu ajudante. Ora, pela natureza do instrumento, nós podemos já deduzir qual será a missão ou a tarefa a ser executada com aquele instrumento. Se o jardineiro dá ao seu ajudante uma enxada, o que se pode imaginar sem maior sacrifício é que essa enxada deva ser utilizada para arar a terra, para trabalhar a terra, para ser plantado alguma coisa. Então, pela natureza do instrumento, dá para se deduzir a natureza da missão que a pessoa traz. Se esse mesmo instrumento é utilizado para outra finalidade, como no caso desse jardineiro, se ele pega essa enxada para atingir o seu patrão, é claro que ele está utilizando esse instrumento que lhe foi concedido, essa ferramenta, para um objetivo mau. E é evidente também, pela lei de causa e efeito, de justiça, amor e caridade, que são leis eternas, leis naturais, imutáveis, ele também irá sofrer as consequências. Nesse caso do ajudante do jardineiro, atingiu o seu patrão com aquela enxada, ele vai sofrer um processo, poderá ser condenado, né, e cumprir uma determinada pena. A mesma coisa Deus faz conosco. Ele nos concede instrumentos, ele nos concede ferramentas necessárias para o cumprimento da nossa missão. Seja ela simples, fácil, difícil, complexa, de uma magnitude que nós não teríamos nem hoje condições de supor um dia ser destinado a nós, mas ele nos concede todo o instrumental necessário para o cumprimento da nossa missão. Cabe a nós cumpri-la da melhor forma, utilizando a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade para o seu cumprimento. Na obra Parábolas Evangélicas, Rodolfo Caligares, que é essa obra aqui que eu acho bem interessante, existem muitas obras escritas sobre as parábolas, né, que temos no Evangelho. Esse aqui é um dos que eu acho mais assim, interessantes, Rodolfo Caligares, é uma edição da FEB. Nessa parábola dos talentos, Rodolfo Caligares encerra com uma provocação, com um desafio a cada um de nós. A gente não sabe quando é que nós vamos ser chamados a prestar contas dos talentos que recebemos. Nós não sabemos quando é que nós temos que dar conta daquilo que recebemos, de talentos, de dons, de capacidades, de instrumentos, ferramentas para o cumprimento das nossas missões.
E aí a pergunta que ele faz é: será que nós, leitores, no caso, né? Será que você, será que eu, será que cada um de nós está cumprindo a missão, seja ela qual for? Nós temos a intuição para perceber mais ou menos que tipo de missão nos é atribuída? Será que nós estamos cumprindo? E se não estivermos, a gente não sabe se vamos levar ainda alguns anos até nos ser cobrado a prestação de contas, alguns meses, alguns dias, algumas horas, alguns minutos, ou agora. Qualquer um de nós pode ser chamado. E aí, essa é a provocação, para que a gente reflita sobre aquilo que nós temos de instrumentos que nos foram concedidos por Deus, principalmente a nossa inteligência, para que a gente possa examinar se realmente estamos conseguindo cumprir com a nossa missão. E, caso contrário, nunca é tarde para recomeçar, né? Para retomar o caminho e buscar tirar esse atraso e conseguir prestar contas adequadamente para recebermos novos talentos para o futuro, porque, do contrário, até esses que nós temos hoje nos serão tirados. E é essa reflexão que eu deixo para todos vocês, agradecendo mais uma vez pelo convite, pela imensa satisfação de estar aqui compartilhando com vocês, né, nesse momento de reflexão, de estudo, né, e sempre me colocando à disposição para outras oportunidades futuras. Muito obrigado a todos. Bacana, muito bom. Quando você ofereceu esse tema para a gente conversar hoje, eu realmente me lembrei do Daniel Goleman, que criou, né, essa doutrina aí da inteligência emocional. E junto com ela também a inteligência social, caindo por terra aquela ideia, né, de que inteligente é aquele que tem o QI altamente elevado. E aí a gente percebe que existem manifestações do ser humano que representam a sua inteligência retratada nessa ou naquela arte ou forma de agir, né? E eu, quando tive contato com a inteligência emocional, foi quando nós começamos a examinar, estudar a conciliação, a mediação, em 2006, quando o CNJ ele instituiu aí o Movimento Nacional pela Conciliação como uma forma de solucionar os conflitos aí que são postos à nossa análise, né, ao nosso crivo. E a gente percebe que nós ainda precisamos aprender muito a desenvolver essa inteligência, que, na minha perspectiva hoje, é uma das mais importantes quando se diz respeito ao relacionamento interpessoal, quando se diz respeito a esse contato necessário que temos que ter uns com os outros e até mesmo conosco mesmo. Algo que o Espiritismo sempre defende e sustenta, é que nós precisamos buscar o autoconhecimento. E nós não nos conhecemos, muitas das vezes porque também não sabemos explorar aquilo que vai dentro de nós. Não temos o autocontrole das nossas emoções, não temos o conhecimento de como nós vamos agir nesta ou naquela situação. E muitas das vezes, quando a gente se defronta com uma situação inusitada ou inesperada, nós temos uma reação que depois vamos nos penitenciar. Puxa vida, por que que eu agi assim, né? Verdade, Fernando. Inclusive, desculpa aí interromper, mas o Daniel Goleman, ele estabelece as 5 características dessa inteligência emocional, né, como sendo a autoconsciência, a autorregulação, né, ter o controle dessa inteligência, a motivação, né, essa inteligência como uma motivação para agir, né, a empatia. Exato. Tem que ter a empatia, né? É aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Aquela coisa de você buscar entender o outro, respeitar o outro. E, finalmente, a
a característica da habilidade social, aquilo que você falou também, né? A inteligência social tem que ter essa habilidade social de lidar com as pessoas, né? Tolerar as diferenças, né? De conseguir se equilibrar aí e buscar, sim, ajudar os demais. Usar a inteligência para um exercício, digamos assim, altruísta, né? E não egoísta. Né? Usar minha inteligência só para ganhar dinheiro, usar minha inteligência só para enfim, para conquistar outros povos, né? Por meio de instrumentos bélicos e estratégias de guerra, enfim, utilizar a inteligência para o bem do próximo. Você diz muito bem aí que é uma coisa muito difícil da gente controlar, da gente fazer. Primeiro, buscar esse autocontrole não é fácil. Nos conhecermos no que diz respeito às nossas reações e à nossa forma de ver o outro também não é fácil. Mas só a partir do momento que nós temos essa habilidade, essa capacidade, é que nós vamos conseguir estabelecer essa empatia, né? O que o Daniel Goleman ele coloca, e que me parece que é o que nós devemos fazer hoje, dentro da perspectiva da doutrina espírita, é tentar enxergar no outro aquilo que muitas das vezes a gente não concorda, mas a gente precisa exercitar no que diz respeito à tolerância, no que diz respeito à compreensão das limitações do outro. Veja que dentro da nossa convivência do dia a dia, a gente encontra tantas pessoas ranzinzas, tantas pessoas de difícil trato, né? E que muitas das vezes... Aqui na Terra tem isso? Quer dizer, aqui no planeta Terra? Eu acho que eu tive a má sorte de me deparar com alguns. Tá certo. Não muitos. Então, é porque eu já habito Júpiter, eu não estou acostumado com isso. Eu esqueci como era. Então, isso muitas das vezes funciona como uma provocação, né? Hoje, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, nós inauguramos, né, a Secretaria Unificada dos Sejusques, que a Érica, a minha esposa, ela é coordenadora geral dessa secretaria. E o que eu vejo, né, vendo ela lidar com tanta gente, a heterogeneidade de preparo entre as pessoas. Quer dizer, entre eles não existe unanimidade, e não é pelo fato da unanimidade, não existe a harmonia, vamos dizer assim. E quem dirá quando tiver que lidar com o conflito em relação ao outro? Eu, sinceramente, fico pensando, né, do quanto nós ainda precisamos caminhar para que essas formas de autocomposição, né, o exercício dessas inteligências sejam eficientes para tornar nosso relacionamento mais sadio, né, um relacionamento mais harmônico e que faça a gente efetivamente evoluir, crescer. Me parece que ainda falta um bocado. Eu sei que você aí tratou de várias formas de manifestação da inteligência. Nós temos aí a situação dos índigos cristais violetas, né? Que também é um desafio para essa nova geração que vem com uma responsabilidade muito grande. E o que a gente percebe, muitas das vezes, em muitas crianças, é uma arrogância que a gente não consegue explicar. Ou seja, a inteligência, talvez, emocional, a inteligência social ou socioemocional, né? Augusto Cury, ele fala em inteligência socioemocional, quer dizer, vai ficando lá para trás. Eles são muito hábeis em muitas coisas, mas nessa parte onde a aproximação entre as pessoas devia acontecer, parece que está havendo aí uma certa dificuldade. A nossa missão é muito difícil de nós entendermos, às vezes, né? Eu não sei se você também pensa dessa forma, mas é difícil a gente pensar, será que eu sou inteligente o suficiente para receber 5 talentos, 1 talento, 2 talentos?
quantos talentos eu vou ter que receber aqui de acordo com o meu estágio evolutivo no momento, né? Mas Deus não erra, não. Deus sabe exatamente quantos e quais talentos nós Sim, precisamos. mas nós temos o desafio de saber com quantos nós temos na mão, e se nós estamos enterrando, Ah, ou se nós sim. estamos multiplicando esses talentos, não é verdade? É difícil e cabe a cada um de nós fazer esse exercício aí, né? Muito bem. Pois é. Boa noite a todos. Boa noite, Avenir. Boa noite, Avenir. Tudo bem. Eu estou muito feliz também, Kelps, de ouvi-lo hoje. Eu acho que é uma oportunidade da gente rever muita coisa. E você realmente falou de alguma coisa que é extrema, eu acho que é extremamente importante na nossa vida e que às vezes a gente não observa, seja mesmo pelo lado espiritual ou até mesmo sem nenhuma conotação nesse sentido, mas a inteligência emocional ela parece que coordena a nossa vida, o nosso desempenho profissional, como o Fernando colocou, está muito ligado a essa inteligência. Eu acho que isso nos auxilia muito no trabalho, no dia a dia, no desempenho de um modo geral. E colocando isso na atualidade, agora nessa crise da Covid-19, a gente vê que administrar os próprios sentimentos, administrar os sentimentos dos outros, manter um equilíbrio emocional entre esses sentimentos, para que tudo possa fluir de uma forma tranquila, de uma forma mais até para a gente fazer mais justiça. Eu, por exemplo, tenho um problema sério assim em termos de a minha dificuldade com o sofrimento alheio. Então, eu mesmo achei que tem alguns males que às vezes nos traz alguma coisa de boa. Essa pandemia me fez refletir muito e ajudar muita gente que necessitava e que necessita nessas horas. E às vezes você tem um pouquinho que você pode fazer para um, para outro e tal. Acho que tudo está dentro dessa inteligência, porque a gente acaba descobrindo que nós não temos nada, não vamos levar nada, e então a gente precisa, se puder, fazer enquanto é possível. Então, eu parabenizo pelo belo passeio, você fez um passeio por essa inteligência emocional, de forma que dá para a gente um alento muito bom e para a gente seguir tentando descobrir mais dentro disso aí, que eu acho que é muito bom, porque às vezes a gente passa por algum momento, descobre alguma coisa, depois, como o Fernando falou, você esquece, aquilo fica para trás e nos momentos que a gente pode relembrar e pode reviver isso aí e trazer alento para ler outras coisas, para buscar mais conhecimento, porque eu acho que é muito importante para o nosso dia a dia. Então, parabéns pela palestra e fiquei muito feliz de participar. Que ótimo, eu que agradeço. E ao nosso presidente Montefusco, obrigado pelo convite, né? E daqui 15 dias é você, né, Avenir? Pois é, não vai ser palestra, um bate-papozinho mais de como é que se fala? De experiência própria. Mas vai ser, e já vai convidando o pessoal, né, Montefusco? Com certeza. E você fica aberto a convidar também, tá? Eu vou passar o link, você pode distribuí-lo. Vamos convidar, eu vou te passar depois, inclusive, o professor aí, o Kelps Pires, para não deixar de nos acompanhar, porque poderá, inclusive, trazer depois alguns ensinamentos para a gente em cima daquilo. Que muita coisa que eu vou falar, eu sei que é besteira, que tem nada a ver, mas é o que a gente pensa, tem que expor, né? Tem que colocar. Eu sempre que possível, né, mandando o link, eu não tendo alguma outra atividade, pode me chamar que eu estou aí.
Então tá Um bom. prazer. Como a Franzoni não veio hoje, eu vou fazer o papel dela. Yara, do Célio, o que vocês vão falar hoje? Hoje nós estamos escutando só, Só né? aprendendo. Eu gosto só de aprender. É porque foi pesado, aí a gente fica só pensando. As reflexões são muitas, né? É Mas verdade. essa questão É um tema instigante, realmente. O- é, é, eu saio é daqui assim. aquela parte. Oi, Fernando? Não, pode falar você, que é isso, imagina. Desculpa. Não, eu estava falando que a questão da gente, da questão da inteligência, isso a gente vê muito, né? Pessoas que têm uma capacidade intelectual muito grande e que depois não conseguem entrar no mercado de trabalho, não conseguem sociabilizar, entra no emprego, loguinho, sai, não dá conta, não suporta aquilo, né? Então, a falta de, às vezes até uma falta de desenvolvimento do lado moral, né? Do lado social muito grande. Então, deixa a gente reflexivo. Só puxando esse gancho As aí, asas, só puxando esse gancho aí, eu sou do Recife, né? Moro aqui, eu sou juiz aqui na Paraíba há mais de 20 anos, mas sou do lado do Recife. E lá, na minha adolescência, quando eu ainda estava, né, no segundo grau, tinha um rapaz chamado Nilo, que todo vestibular, na época não tinha Enem, era vestibular, né? Ele fazia todos os vestibulares, todos os anos, todo mundo já sabia, ele ia ser o primeiro lugar. Todo ano, o Nilo, a gente ficava só esperando saber o resultado, Nilo em primeiro lugar. Passou para medicina, para engenharia, para direito, para veterinária, para tudo quanto é curso que vocês imaginarem, tudo quanto é faculdade. Até onde eu acompanhei a história dele, nunca conseguiu concluir um único curso. Nunca. Muito inteligente, estudava muito, muito capacitado, mas eu acho que é aquela coisa, tão inteligente que acho que isso aqui não é para mim, não. Acho que é melhor aquele outro. Aí, ou seja, não tinha inteligência emocional para, né, raciocinar e pensar, peraí, qual é a minha vocação real? Né? Ainda que fosse uma coisa mais modesta, mas que ele escolhesse e fosse em frente. Mas, até onde eu sei, nunca conseguiu concluir. Começou tudo quanto é tipo de curso, nunca conseguiu concluir. Olha que situação, né? Para os pais, aquela satisfação, meu Deus, meu filho é um gênio, meu filho vai trabalhar, vai estudar, né? Chega um ponto que aquela inteligência de pouco serviu para ele e para os outros. Em contrapartida, o que a gente não pode falar dos sábios, né? Que não tem estudo nenhum e nos dão tantas lições. A gente aprende muito com algumas pessoas que parece que já vieram com uma bagagem muito grande de conhecimento. Conhecimento, não sei se eu vou dizer aqui corretamente, mas conhecimento prático ou conhecimento de vida. Mas nós encontramos pessoas, tanto os anciões, né, as pessoas mais velhas, como também pessoas jovens, que têm uma capacidade de discernimento que causa em nós aquela inveja, não sei se tem inveja santa ou inveja branca, como queiram, mas a gente fica realmente encantado de ver algumas pessoas que mostram aptidões que, sinceramente, nem de longe eu imaginei em ter, né? Então, nós temos esses extremos. O conhecimento intelectual é muito importante, mas existem alguns outros que parece que são inerentes da nossa bagagem de outras vidas que nós trazemos conosco. E daí a gente vê esse desnível aí de uma pessoa em relação à outra. E quem dera se eu tivesse no meio, pelo menos,
dessas pessoas aí que tivessem um conhecimento vindo de outro. Parece que eu estou começando agora. O beabá agora, não peguei nada. As vidas passadas, acho que eu esqueci tudo. Né? Assim. Mas outra coisa que foi falada aí, eu percebi isso, tem o João Pedro, que é o nosso filho do meio, né? Então, os colegas dele de escola, eu percebi demais da conta que é uma turma muito inteligente, sabe demais. Só que o moral e o emocional, você percebe assim, que, igual você falou, tá longe, lá atrás. É. Eu percebo isso aqui, a turma dele. E engraçado é a turma dele. É a idade, eu É a penso, idade, né? ele tem 14 anos, está terminando o 9º ano. E então é essa turma, parece que no mais velho, o mais velho já está no 2º ano, né? Então passou por essa fase, parece que não teve. Mas essa turma mais nova, parece que É diferente. é muito inteligente, mas o moral e o psicológico, nossa, tem que estar de Pois é. cima. Estou compartilhando com você essa mesma experiência. Somos 3, então. Terrível. Mas Você também? mas como diz o palestrante, a gente não Mesma pode coisa aqui. hora alguma correr, porque se você abandonar, faz. É Né? verdade. Exatamente. Quem sabe essa não é a nossa missão, né? Justamente. Colocar no trilho Ué. essa meninada aí. Ter cuidado para eles não tirarem a gente do trilho, né? De vez em Sim. quando eles conseguem. Mas Pode logo, tirar do logo trilho, mas o juízo às vezes tira. Maravilha, gente. Eu acho que a gente já pode encerrar, são 9h13. Só para respeitar a pontualidade, viu, Kelps? Muito bom. Eu tenho dito aí que o coordenador, muitas das vezes, é um chato, né? Ele diz a hora de começar e a hora de terminar, até para não deixar a coisa dispersar muito, tá? Muito bom. Agradecer imensamente, Kelps, mais uma vez, tá? Você está aqui conosco e trazer tantas boas informações e trazer à discussão esse tema que nos instiga tanto, né? Agradecer a cada um dos que estão aí presentes e que participaram conosco aí dessa reunião, que, sem dúvida nenhuma, nos ajudou bastante a gente crescer um pouquinho mais hoje. Nós vamos encerrar, então, fazendo a prece final, e eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a prece final. Se ninguém em especial, eu vou convidar o próprio palestrante que feche com chave de ouro, fazendo a nossa prece. Estou esperando alguém se habilitar. Vamos lá, gente. Vamos lá fazer a prece de encerramento dessa nossa atividade de hoje. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer, acima de tudo, pela oportunidade que tivemos deste encontro, desta discussão tão rica que nos proporciona uma motivação a mais para caminharmos no caminho reto, no caminho do bem, do amor, da fraternidade, para que possamos, dentro das nossas limitações, galgar, mediante nosso esforço próprio, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, galgar patamares mais elevados daquilo que nos esteja reservado pelo nosso merecimento. Que estes momentos de reflexão possam ser levados para os dias subsequentes, que à noite, durante nosso desdobramento pelo sono, possamos nos encontrar com nossos espíritos protetores e colher deles ainda mais subsídios para o cumprimento das nossas missões individuais. E protege-nos sempre, Senhor,
com a tua bondade e com o teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, então, uma boa noite a todos, um bom descanso, um excelente final de semana, bom feriado, e daqui 15 dias estamos aqui de volta. Tá? Um grande abraço a todos. Boa noite. Bom Um demais. grande abraço, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.